E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero aqui fazer, uma refutação, aos protestantes que, que falam que é só o que está na Sagrada Escritura, Eles creem só no que está na Sagrada Escritura, que é uma tremenda mentira protestante, Eles não creem no que está na Sagrada Escritura. Mas eles dizem, enfim, eles dizem que creem só no que está na Sagrada Escritura. E nós católicos, temos a Sagrada Escritura como um pilar, mas também o Sagrado Magistério, e a Sagrada Tradição. Onde está isso, na Sagrada Escritura? Isso está na Sagrada Escritura. Mas o protestante, ele teima, em não perceber, e não querer, enxergar que isso está na Sagrada Escritura. Está muito claro na Sagrada Escritura. Então eu vou mostrar nesse vídeo, em algumas passagens bíblicas, para você aí que quer fazer, esse estudo. Fica nesse vídeo aí até o final, assista esse vídeo, até o final, para você ver que está tudo na Sagrada Escritura. O protestante não vê porque é cabeça dura, ou porque tem má fé, Mas a tradição está viva na Sagrada Escritura, está apontando claramente para a Igreja Católica. Vamos lá. Eu estou aqui na segunda carta, de São Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ver aqui, esse versículo, capítulo 2, o versículo 2 aí que está aí marcado com a caneta. Você vê aí. Capítulo 2, e versículo 2. Está escrito assim, O que você ouviu de mim na presença de tantas testemunhas, transmita-o a pessoas de confiança, que por sua vez sejam capazes de ensiná-lo a outros. Então veja aí, nós temos aí, a tradição viva da igreja. Ou seja, temos aí 4 elos, sucessivos. Pelo menos 4 elos sucessivos aí diante dos nossos olhos. E sem contar com a sequência, apostólica até chegar nos nossos dias. Veja, 4 elos sucessivos. Temos aí o apóstolo Paulo transmitindo a fé para Timóteo. O que você ouviu de mim na presença de tantas testemunhas, transmita-o, a pessoas de confiança. Ou seja, Paulo está transmitindo, para Timóteo. Timóteo está sendo encarregado de transmitir a pessoas de confiança. E essas pessoas de confiança, por sua vez, que por sua vez, seja capaz de ensinar a outros. Veja só, Paulo, Timóteo, pessoas de confiança e outros. 4 elos sucessivos, 4 elos sucessivos. Então, dentro da Sagrada Escritura, nós temos aí, a sucessão apostólica viva. Tocamos aí, como diz o rodapé, a nota de rodapé da Bíblia, tocamos aí na sucessão, apostólica, viva, dentro aí da Sagrada Escritura. A sucessão apostólica. Qual é a igreja que tem essa sucessão apostólica? A Igreja Católica Apostólica, Romana. Veja, Paulo transmite a Timóteo, Timóteo transmite a pessoas de confiança transmite a outros que são capazes de ensinar. E assim sucessivamente. Então veja que o que essas pessoas ensinaram sucessivamente, não está tudo escrito na Sagrada Escritura. Então é um grande erro, É um grande erro a pessoa procurar tudo na Sagrada Escritura, porque não está tudo escrito aí. O que essas pessoas transmitiram, passaram de um para outro, essa tradição, a tradição apostólica, não está tudo escrito na Sagrada Escritura. E eu vou lhe mostrar aqui, dentro da Sagrada Escritura, que ela mesma confirma isso que eu estou lhe falando, que não está tudo escrito aí, que também foi passado a tradição, oralmente, não foi tudo escrito. E que a própria Bíblia, os apóstolos transmitiram, aos outros um ensinamento, evangélico, que eles mesmos dizem que não está tudo escrito, que é também para guardar, a tradição que foi transmitida oralmente. Eu já vou mostrar para vocês onde está escrito isso. Hoje eu vi estava vendo um canal, e um comentário de um protestante, estava discutindo com outro católico, nesse comentário, nesse vídeo, e um protestante pediu
uma passagem da Sagrada Escritura onde mostrasse que era para guardar, né, a tradição oralmente. Então eu fui lá nesse comentário e coloquei aonde é que é para guardar a tradição, né, oralmente. Está escrito na Sagrada Escritura que é para ser guardado também. Tanto que o apóstolo escreveram, tanto por escrito, quanto também o que eles falaram, né, por meio de palavra, né, oralmente. Então vou mostrar esse texto para vocês aí, para a gente dar sequência aqui ao nosso estudo, né, bíblico. Então, né, como vocês podem ver, eu estou aqui na segunda carta de Tessalonicenses, né, aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 15. Então, né, tá assim, ó. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que lhes ensinamos a viva voz ou por meio de nossa carta. Então tá aí, né, a prova daquilo que a igreja fala, que é para guardar tanto as cartas dos apóstolos, né, guardar tanto o que foi escrito, como também as tradições, né, de viva voz. Então é para guardar também os ensinamentos dos apóstolos oralmente. O que é que aquele versículo que a gente viu agora, que Paulo está dizendo, né, a Timóteo? Para guardar a tradição, para passar para pessoas de confiança e pessoas de confiança passar para outras pessoas. Vimos ali um elo sucessivo, né, de 4 sucessões, né, consecutivas. Então a gente vê claramente, né, a Igreja Católica, né, a sucessão, né, apostólica nesses textos bíblicos, né, comprovando aí que a Igreja não guarda somente os textos que está escrito, somente as cartas, como está escrito aqui, né, em nossas cartas, mas guardar também aqueles ensinamentos de viva voz. Então Paulo transmitiu isso a Timóteo, né, transmitiu isso aos Tessalonicenses, pediu para guardar tanto as cartas quanto os ensinamentos, né, que foram transmitidos, né, de viva voz, né, oralmente. Então a igreja traz isso, né, ao longo do tempo. Quer dizer que as pessoas que conviveram com os apóstolos trazem isso, né, de viva voz. Então, né, o protestante deveria entender de uma vez por todas que nem tudo está escrito na Sagrada Escritura, que é preciso também crer nas palavras de viva voz. Será que o que o apóstolo Paulo ensinou está só nessas cartas? Será que o que Jesus ensinou está só nos 4 evangelhos? Não tem mais nada? É lógico, né? Seria uma loucura acreditar nisso, né? Quer dizer que o apóstolo Pedro, todos os apóstolos, né, ensinaram muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. E o próprio livro vai dizer isso, que não está tudo escrito aqui. Os ensinamentos de Jesus não está tudo escrito nos evangelhos. Não está tudo escrito aqui no Novo Testamento. E eu vou mostrar para vocês que a própria Bíblia também vai falar isso, que tudo que Jesus fez não está escrito nesse livro. Senão seria muitos livros, quer dizer que o mundo inteiro não ia caber tanto livros. Se temos, né, apenas a Bíblia como base, né, temos a Bíblia e se temos, né, a Bíblia como base e tem tanta discussão, já pensou se fosse um volume de 5 Bíblias desse tamanho, né, fosse 10 Bíblias, fosse mais história, o quanto confuso a gente não ia ficar. A gente fica confuso. Então tem um livro chamado Sagrada Escritura, né, e tem a tradição, né, e tem o magistério da igreja encarregado de interpretar corretamente esse livro, que é para guardar esse livro, mas para guardar também as palavras dos apóstolos, que eles transmitiram de viva voz, né, aos seus sucessores, aqueles que iam lhe suceder. Antes deles morrerem, né, eles passaram essa tradição para outras pessoas de confiança. E essas outras pessoas de confiança passaram para outros. E assim chega até nos nossos dias. Aí o protestante, sem nenhum fundamento bíblico para fundar suas igrejas, eles simplesmente atacam a fé católica de todos os lados, às cegas, né, sem nenhum conhecimento bíblico. O protestante não tem nenhum conhecimento bíblico, né? Ou é má fé ou é falta de conhecimento. Um dos dois. Porque os textos são bem claros. É para guardar tanto as cartas quanto as palavras dos apóstolos. Só a tradição conhece. Só a tradição traz os ensinamentos, né, corretos. Está aí na própria Bíblia. Agora eu vou mostrar para você um versículo onde diz que tudo que Jesus fez não está na Sagrada Escritura. Né? Não está tudo aqui. Que é preciso, né, um magistério, é preciso uma igreja
para nos ensinar corretamente, porque não está tudo na Sagrada Escritura. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, está escrito assim, né? Está marcada de caneta. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. Então está aí, quer dizer que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Seria muito material, né? Seria muita coisa para a gente ler, né? Então, precisaria de muito espaço, né, para tudo isso. Então, tá aí. Né? Quer dizer que a igreja é encarregada de traduzir corretamente a Sagrada Escritura, com bases bíblicas, né? Com bases bíblicas. Então, o protestante tem esse costume de colocar a Bíblia acima de Deus, mas não é assim, não é dessa forma. Existe uma hierarquia, né? A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, quem moldou a Sagrada Escritura, quem escreveu o Novo Testamento, quem escolheu, né, quem canonizou a Sagrada Escritura. Então o protestante enlouquecido da cabeça, não compreende, aí ataca aí os católicos. Né? Mas se o católico conhecer a sua fé, com certeza o protestante não tem, né, argumento bíblico, né, só se for inventado fantasia da sua própria cabeça. Aqui eu estou em 1 Macabeus, né, 1 Macabeus, capítulo 9, né, versículo 22. Veja o que está escrito, né? O resto das ações de Judas, suas batalhas e façanhas e sua grandeza não foram escritas, pois seria assunto demais. Quer dizer que aquele versículo lá, se referindo a Jesus, né, o autor se inspirou nesse versículo aqui. Quer dizer que o resto das lutas de Judas, né, e façanhas e sua grandeza não foram escritas. Por quê? Ora, pois seria assunto demais. Seria muito assunto escrever toda a história. Voltando aqui para João 21, versículo 25, você vê que esse versículo aqui, né, foi inspirado, o autor se inspirou naquele versículo de Judas. Que se escrever toda a história de Judas, né, seria, né, um assunto demais, seria muita coisa, né? A mesma coisa seria aqui, ó, né? Quer dizer que se escrever tudo sobre Jesus, seria coisa demais, seria muito assunto. Teria que escrever muitos livros, não é verdade? Voltando aqui para 2 Tessalonicenses, né? Onde está marcado aí, Paulo vai dizer, portanto, né, irmãos, permaneçam firmes e guardem as tradições que lhes ensinamos, a viva voz ou por meio de carta. Então, meu amigo, quando a igreja tem a tradição oral, a igreja traz a tradição oral, ela não inventou nada, né? Ela está trazendo a tradição tanto por carta, né? Está obedecendo os apóstolos, né? Tanto por carta, quanto os ensinamentos que foram de viva voz, né? E como a gente viu na carta de Timóteo, e para finalizar com aquela passagem que a gente leu lá de 2 Timóteo, capítulo 2, né, onde ele pede, onde tem a sucessão apostólica aí, né, na sequência, com 4 elos, né, sucessivos. Então veja que beleza, né, a fé católica. Né, o que você ouviu de mim na presença de tantas testemunhas, transmitam, né, transmitam a pessoas de confiança, que por sua vez sejam capazes de ensinar a outros. Está aí a Igreja Católica, né, a tradição, né, apostólica. Para aí o protestante aprender de uma vez por toda, né, a entender a Sagrada Escritura, né, e a conhecer a Sagrada Escritura e não ficar aí, né, falando bobagem que não conhece sobre a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica fez isso, fez aquilo. A Igreja Católica não tem os seus ensinamentos, não tira todos os seus ensinamentos, né, exclusivo só da Sagrada Escritura. Porque a Igreja é guiada pelo Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo não fica preso na Sagrada Escritura. Ele guia a Igreja. E a Bíblia é uma coluna da igreja, mas tem a tradição e tem o magistério. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus, né, amigos, deixa aí o seu joinha para fortalecer o canal. Muito obrigado e fique com Deus.